Então, nessa aula, a gente vai dar continuidade aqui à finalização na procedure, na função executar procedure. A vantagem de se usar uma procedure, primeiro você não precisa criar os campos, só os valores, ok? E depois você já consegue recuperar o ID que foi inserido naquele momento. Então, eu acredito que a gente vai trabalhar somente com procedures daqui para frente. Eu havia dito que eu não utilizava muito antes, mas é porque eu ainda não havia feito essa função aqui, ok? Ao fazer essa função, eu vi que é mais prático criar a procedure e usar dessa forma aqui. Então, para a gente pegar ela e pegar o ID, eu vou fazer assim, ó, vou clicar aqui dentro, vou pressionar F12, e ao invés de escrever aqui void, eu vou escrever que eu vou retornar uma string. E aqui no final, ao invés de mostrar a mensagem, eu vou fazer assim, ó, return, ou seja, eu vou dar o retorno para essa função agora. E eu vou retornar da função buscar, aí eu vou passar o SQL, aí eu pego a primeira linha e a primeira coluna e converto para texto. Ou seja, ele automaticamente já vai salvar ou alterar e vai devolver o ID que foi salvo nesse retorno. Agora aqui na hora da gente chamar essa função, ó, você vai digitar aqui qual é o ID, qual o controle que vai receber esse ID. Aí você digita aqui igual, ó. Então, automaticamente, ele vai pegar o quê? O ID que a função buscar devolver, aqui, ó, o select, né, que ele fizer, vai executar, vai salvar e vai devolver o ID. E ele vai retornar esse ID, e aqui a gente diz que esse controle vai receber o retorno. Vamos então dar um F5 para a gente testar. E depois que estiver funcionando isso aqui, a gente vai fazer uma estruturazinha para poder dizer se foi salvo com sucesso ou se foi alterado com sucesso, ok? Então, vou vir aqui, ó, vou executar um comando qualquer aqui só para me ter a informação e vou clicar. Perceba que automaticamente ele já apareceu aqui o ID que foi salvo para essa pessoa. Agora eu quero fazer o seguinte, quando eu clicar aqui, eu quero mostrar uma mensagem, salvo com sucesso ou alterado com sucesso. Então, eu vou vir aqui na minha procedure, na minha execução aqui, ó, eu vou criar mais um parâmetro. Eu vou colocar aqui um parâmetro do tipo texto, vou chamar ele de mensagem. Aí o que acontece? Nem sempre, não é legal você deixar isso aqui assim, porque agora, olha só, ele vai dar um erro aqui, ó. Está dizendo que não há um argumento fornecido que corresponde ao parâmetro formal necessário mensagem. Eu não quero que ele dispare um erro, eu quero que essa mensagem ela seja opcional, eu não seja obrigado a informar ela. Então, para isso, eu já defino um valor a ela. Ó. Eu digo aqui que ela já vai ser igual a vazia por padrão. Agora, se eu vier aqui, ó, ele não tem mais o erro, tá? Então, quando você quiser mostrar a mensagem, você vai vir aqui, vai digitar vírgula e vai colocar, por exemplo, eu vou colocar dados pessoais e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, dados pessoais. Lá dentro da função executar procedure, eu vou fazer assim. Primeira coisa, só vou mostrar a mensagem se a variável mensagem, se ela for diferente de vazio, tá? Se ela for igual a vazio, então não vou mostrar. Então, aqui dentro eu vou escrever os códigos. Aí, o que acontece? Eu vou escrever aqui, ó, geral, ponto, ok, e eu coloco a mensagem de... Só que, na verdade, isso aqui tem que ser antes aqui do return, ó. Aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. E também a gente tem que fazer uma verificação, né? A gente vai ter que mudar isso aqui, então. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma variável chamada de id. Essa variável id vai receber o buscar. Aí, aqui, eu retorno o id, certo? Esse return tem que ser a última linha a ser executada, tá bom? Continuando, eu vou fazer assim, ó, se a variável id, se ela for maior do que 0, e também se a variável mensagem for diferente de 1, de vazio, ok? Só que esse id, por que está dando erro aqui? É porque o id ele é do tipo texto e o 0 ele é do tipo numérico. Então, eu vou converter o id, ó, converte, ponto, to int32,
Aqui eu estou verificando se ele de fato deu certo salvar aqui ou não, ok? Espera aí. Então, vou mostrar aqui, ó, salvo com sucesso. Só que aí eu tenho que pegar a mensagem que eu passei lá em cima como mensagem, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, mensagem, aí eu concateno com espaço, salvo com sucesso. Vamos executar para a gente ver se ele vai mostrar essa mensagem assim, e a gente faz as adaptações ainda. Então, ó, já preenchi aqui as informações, vou clicar em salvar, ó, dados pessoais, salvo com sucesso. Beleza. Só que se eu clicar de novo, olha só, se eu fizer alteração, ó, ele vai dar dados pessoais salvo com sucesso. Se você quiser mostrar a mensagem alterado com sucesso, aqui embaixo você faz assim, ó. Se os valores, né, na primeira posição, ó, se a primeira posição dos valores, que no caso é o ID, se, não, aqui tá errado, peraí, aqui, ó, se os valores que vão vir de lá, na posição 0, se ele for igual a vazio, significa então que é um novo registro, então eu coloco salvo com sucesso. Caso contrário, eu copio isso aqui e coloco alterado com sucesso. Dessa forma, olha só, quando a gente executar, primeira vez que a gente clicar, ele vai dar salvo com sucesso, porque o ID ainda não existe. Então, ó, vamos lá. Passei aqui o nome, passei o código, CPF e vou salvar. Beleza. Dados pessoais salvo com sucesso. Se eu clicar novamente, se eu alterar e clicar de novo, ó, agora ele já aparece alterado com sucesso, porque já tem o ID ali, então não é mais um salvar, é um alterar. Um detalhe também que eu acabei esquecendo aqui é o seguinte. A gente pode acontecer, vamos ver aqui se vai dar algum erro. Suponhamos que eu quero salvar assim, ó, caixa d'água. Aí eu tô colocando aqui, ó, um acento de uma apóstrofe, que seria uma aspa simples, tá? Olha só, vai dar um erro. Por que que ele vai dar erro nesse caso? Porque o SQL, ele vê a aspa simples como um caractere especial que ele vai utilizar. Então, ele interpreta, olha só, aqui ele já deu erro, olha só. Ele deu erro dizendo que a palavra água não existe. Eu não sei se eu vou conseguir ver o valor do SQL. Aqui, ó. É porque aqui, tá vendo? Ó, ele colocou uma aspa simples no meio da palavra água. Para isso funcionar, eu tenho que colocar duas aspas simples. Então, eu vou vir aqui dentro da minha função cadê? De executar procedure. Aqui, ó. Fazer o seguinte, ó. No primeiro item, eu não preciso fazer esse tratamento. Só que no segundo item, eu tenho que colocar assim, ó, ponto replace. Aí eu vou colocar uma aspa simples e eu quero colocar duas aspas simples no lugar. Quando você vai salvar no Firebird com uma aspa simples no meio do texto, você tem que substituir por duas. Aí ele automaticamente vai entender que você quer salvar uma aspa simples como texto, tá bom? Então, ó, eu estou localizando se tiver uma aspa simples. Se tiver, então, eu vou trocar por duas. Vamos fazer a mesma coisa, tanto no alterar aqui no update, ó. Cadê aqui? Aqui em valores, ó. A gente pega ponto replace, aí vai e coloca uma aspa simples e coloca duas aspas simples aqui. A mesma coisa no insert, aqui, ó. Vamos vir aqui nos valores. Aqui, ó, nos valores, tá? Não é nos campos, não. Ponto replace, a gente pega uma aspa simples, substitui por duas aspas simples. Agora vamos executar para a gente ver se ele vai salvar esse nome caixa d'água com aquela aspa simples lá dentro do texto. Vamos vir aqui, ó, caixa d'água. Perceba que eu coloquei a aspa simples. Então vamos salvar, ele aparece salvo com sucesso. Vamos ver como ele salvou isso lá no banco de dados, para a gente finalizar a nossa aula aqui, ó. Deixa eu vir aqui, tabela pessoa, select from. Então, ó, se você vier aqui, ele salva com a aspa simples normal. Aí, quando a gente fizer um select para levar isso daqui lá para o banco, ele já vai estar certo, que ele vai com uma aspa simples no meio. Na hora de salvar de novo, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai converter para duas e automaticamente o banco de dados vai entender que você quer salvar uma aspa simples, ok?
Então, com isso, eu acredito que a gente fecha essa parte aqui de executar a procedure. Lembrando que, se você não quiser mostrar a mensagem, você não mostra, não escreve nada aqui, ó, você só executa dessa forma aqui. E se você quiser mostrar a mensagem, você vai colocar aqui, por exemplo, dados do usuário. Aí, salvo com sucesso, entendeu? Tudo que você colocar aqui vai ser concatenado com salvo com sucesso. Eu vou colocar assim, ó, informação de registro salvo com sucesso. Ou vou deixar dados pessoais mesmos. Dados pessoais salvo com sucesso.